Iniciaremos nesse momento a transmissão da Palavra de Deus. Peço a todos que já estão com suas Bíblias a postos, que abram na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, que é o texto no qual nós iremos expor nessa oportunidade. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Diz a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vamos orar. Senhor Deus bendito, mais uma vez nos pomos diante de Ti, Senhor, na Tua dependência, para cumprir, ó Deus, com o Teu mandamento de pregar a Tua palavra, Senhor, mas inteira e completamente, ó Deus, dependendo de Ti, Senhor. Não temos, ó Deus, nenhuma condição própria de falar da Tua parte, Senhor, de forma fiel. Não temos. Há de ir junto com as nossas palavras, ó Deus, a nossa interpretação, a nossa compreensão, se formos deixados, ó Deus, sozinhos. Por isso, meu Deus, te pedimos nesse instante o auxílio, a direção, a unção do Teu Espírito, para que Teu nome, ó Deus, seja glorificado, Teu Filho Jesus Cristo, ó Senhor, apareça, a obra do Espírito Santo, ó Deus, seja manifesta nesse momento, ao transmitirmos a Tua palavra, Senhor. Quem somos nós, ó Deus, para estarmos a falar, Senhor, das Tuas grandezas, a grandeza do Teu poder, da grandeza da Tua graça, do Teu ser, de quem Tu és. Quem somos, ó Deus? Somos, como o profeta disse, homens de lábios impuros, que habitam no meio de homens de impuros lábios, um mundo, ó Deus, caído. Nascemos em pecado, ó Deus, e ainda padecemos desse mal. Por isso, meu Deus, nos dirige nesse instante. Conduz, ó Deus, a nossa fala, os nossos lábios, os nossos pensamentos, para que Teu nome seja glorificado, Senhor, nesse instante. Ó Senhor, que a Tua misericórdia também recaia sobre aqueles que hão de ouvir, Senhor. Tu sabes quem são. No Teu decreto, ó Deus, na Tua determinação, ó Senhor, já todos que hão de ouvir a Tua palavra, Senhor, Tu já determinaste, não só conhecestes previamente, mas determinaste. E a estes, ó Senhor, nós te pedimos a Tua graça, para compreensão, para entendimento, ó Deus. Traz libertação, ó Deus, às vidas. Traz vida, ó Deus, concede vida, concede restauração, ó Deus, para aqueles que ouvem a Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. O título do sermão que nós iremos proferir, o título que nós demos ao sermão que vamos proferir é Compreendendo a Grandeza da Graça de Deus. Compreendendo a Grandeza da Graça de Deus. Um dos grandes propósitos, ou desejo do apóstolo Paulo, era que os cristãos, eles tivessem conhecimento de Deus, mas conhecimento total de Deus. Não um pequeno conhecimento, não um leve conhecimento, um breve conhecimento, mas um conhecimento total de Deus.
E é assim que ele se dirige aqui aos irmãos de Éfeso, a quem ele escreveu inicialmente essa carta. Inicialmente, porque essas cartas, elas depois de lidas, elas eram compartilhadas com todas as igrejas possíveis. Nós temos hoje, né, a Bíblia já definida com todos os seus livros, mas naquela época em que, por exemplo, o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, essas cartas eram recomendadas que elas fossem, que elas circulassem. Então, várias cópias dessas cartas, elas eram feitas na medida do possível, na medida que Deus dava condição para que outras igrejas fossem alimentadas também com a palavra. E o desejo do apóstolo Paulo era esse. Era que os cristãos, todos aqueles que fossem alcançados com essa leitura, e também os não cristãos ainda, fossem despertados pelo Espírito de Deus para conhecerem a Deus. Porque a ignorância, ou seja, a falta de conhecimento de Deus, é o maior problema da humanidade. E o único lugar que fala quem é Deus, quem Deus é, e o único lugar onde nós podemos conhecer a Deus é na Escritura. Somente aqui. E ainda mais, necessitamos da iluminação do Espírito Santo para conhecer a Deus. Alguns pensam que a contemplação da criação, de toda a obra da criação, por mais esplendorosa que seja, há quem pense que ela pode trazer conhecimento a respeito de Deus. Não traz. Não traz. A Bíblia diz que as obras das suas mãos, aquilo que Deus criou, ela manifesta a glória de Deus. E por isso, inclusive, os homens são considerados indesculpáveis, porque não reconhecem que Deus existe. Então as obras estão para testificar que Deus existe, mas não dão detalhes a respeito de Deus, quem é Deus, sua natureza, seus atributos. É verdade que a criação diz que existe um Deus sábio, um Deus inteligente, que criou todas essas coisas, mas isso não é suficiente. Não é suficiente. Então nós necessitamos da palavra de Deus. E mais do que a palavra de Deus, não é meramente a leitura da palavra de Deus que nos vai trazer conhecimento de Deus, senão essa leitura sendo acompanhada da obra do Espírito Santo. O Espírito precisa intervir para se conhecer quem é Deus, para se entender a palavra, conhecer quem Deus é. Não é uma mera obra literária, como a Bíblia pode ser considerada, que ela sendo lida, entendida, interpretada pelo homem, vai dar o conhecimento a Deus. Não vai ser assim. Tanto é que aqueles que dizem que creem em Deus, a parte da Escritura, formam para si o que acham que Deus é, quem Deus é. Outros acabam seguindo as ideias e os pensamentos de pessoas que também, sem a iluminação do Espírito, formulam o seu conceito a respeito de Deus. E dessa forma, cada um cria um Deus à sua maneira, do seu jeito, do seu gosto, como acha que deve ser. Mas a Bíblia diz quem Deus é. A Bíblia diz que Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Nessa oportunidade, com base nos versículos que lemos, desejamos trazer o conhecimento de Deus através da manifestação do seu poder e da sua graça na vida do homem. Esse é o nosso objetivo. Levar aqueles que nos ouvem a ter um conhecimento de Deus pela manifestação que aqui o apóstolo Paulo traz claramente do poder de Deus, mas não apenas isso, principalmente o poder aliado à graça de Deus. Então nós vamos responder à seguinte pergunta: como compreender a grandeza da graça de Deus? Como vamos compreender a grandeza da graça de Deus com base nesses versículos? Em primeiro lugar, nós vamos entender o quão Deus é gracioso à medida que nós soubermos como o homem nasce. Depois veremos como o homem vive. E por último, nós vamos ver qual o destino do homem. Em primeiro lugar,
queremos mostrar a grandeza da graça de Deus, apresentando como o homem nasce. Nós precisamos saber como é o homem. Nós precisamos fazer um paralelo entre Deus, quem é Deus, e a partir de Deus olharmos para o homem. E aí sim nós vamos ver a grandeza da graça de Deus. Quem é esse Deus que criou todas as coisas? Quem é esse Deus que fez tudo para o louvor da sua glória? Esse Deus que é desconhecido da grande maioria dos homens. Esse é o nosso desejo. Versículo 1. Compreenderemos a grandeza da graça de Deus, sabendo como o homem nasce. E Paulo nos diz isso. Nos diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que o apóstolo quer dizer com isso? Ele quer dizer, sabe, uma das verdades que mais choca, e eu diria que mais revolta o homem. Sabe qual é? É a verdade de que o homem nasce morto. Para Deus, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Para Deus, quando o homem nasce, ele não passa de um cadáver ambulante. Não no sentido biológico, mas no sentido espiritual. Nós dissemos anteriormente, na breve introdução que fizemos, que a Bíblia é espiritual. E seu entendimento se dá por meio daquilo que é espiritual, se dá por meio da ação do Espírito Santo. Sem entender essa verdade, você jamais vai compreender quem é Deus e a extensão do seu poder e a extensão da sua graça. Você jamais vai compreender toda a obra maravilhosa de Cristo e o que significa a salvação se não entender como o homem nasce. Se você não entender a malignidade do pecado, se não entender a tragédia do pecado na vida do homem, ou seja, a extensão do estrago que o pecado causou do homem. Porque Deus não mente. Ele disse ao homem, Ele criou o homem perfeito, Ele criou tudo perfeito. Gênesis nos diz, um relato de Gênesis, que quando Deus terminava, disse tudo, terminava aquilo que Ele criou num dia, Ele disse, viu Deus que tudo era muito bom. Deus criou tudo perfeito, o homem perfeito, e disse a ele, não desobedeça, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, você certamente vai morrer. E o homem comeu, e ele morreu, e todos que nasceram de Adão e Eva nasceram mortos. Por isso que Paulo nos diz aqui, Ele vos deu vida, estando vós mortos. Porque o homem naquele momento, ele realmente morreu. O homem não ficou doente, não ficou enfermo, ou simplesmente tropeçou e se machucou, ou ficou prostrado por algum tempo e depois se levantou quando desobedeceu a Deus no Éden. Ele realmente morreu. Paulo nos diz isso de forma muito clara, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Ele diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, com base nisso aqui, você sabe o que é o mundo? Com base nessa afirmativa aqui, que o apóstolo Paulo diz, com base no nascimento do homem, como ele nasce, o mundo não passa de um imenso cemitério. É isso. O mundo é isso. Um cemitério cheio de pessoas mortas espiritualmente, mesmo que biologicamente ainda estejam vivas. Por quê? Porque eles estão mortos. Porque morte é separação. Quando uma pessoa perde sua vida, ele se separa dos outros. O homem, quando desobedeceu a Deus lá no Éden, ele morreu. Ele se separou de Deus. Morte é separação, morte espiritual é separação espiritual, separação do homem de Deus. O profeta Isaías diz isso lá em Isaías 52,
59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isso fica claro, ele diz, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Em Romanos 3, 23, Paulo diz, pois todos os pecados e estão destituídos da glória de Deus. É destituído, é privado, é retirado, é excluído, é separado de Deus. Um morto está morto. Um morto não vê, não ouve, não responde, não tem sede, não tem fome, não sente nada. Um morto é nada mais que um cadáver. Assim também uma pessoa morta espiritualmente não tem percepção das coisas espirituais. Por isso que Paulo diz, ele vos deu vida, porque, irmãos, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Mas Paulo estava falando para quem tinha vida biológica. Agora, nesse momento, esses irmãos tinham vida espiritual, mas antes eles estavam mortos espiritualmente. E eles estavam nessa condição de separação de Deus, porque o homem nasce morto. O homem, na condição que nasce, como ele nasce morto espiritualmente, significa dizer que é incapaz de entender as coisas espirituais. Por isso que ele está morto espiritual. Biologicamente, ele está com todas as suas faculdades. Ele está com todos os seus sentidos. Né? Caso não haja nenhum problema, nenhuma patologia, não nasça com nenhum problema congênito, então ele nasce com todas as suas faculdades, todos os seus sentidos, visão, audição, olfato, paladar, tato. Mas espiritualmente, ele está morto. Ele não entende as coisas espirituais, ele não possui vida espiritual e ele não pode fazer nada espiritualmente. Ou seja, o homem quando nasce, ele não pode fazer nada que agrade a Deus. Nada que agrade a Deus. Assim como uma pessoa, veja se você me entende, assim como uma pessoa morta fisicamente não responde a estímulos físicos. Você sabe disso. Um cadáver, você pode mexer nele. Você pode fazer o que você quiser. Não tem mais vida. Ele não vai atender. Então, uma pessoa morta espiritualmente é incapaz de responder aos estímulos espirituais. Então, por isso que nós dissemos, para entender a palavra de Deus é necessário o espírito. O homem natural não compreende. Não entende. É isso que Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Que passagem clara! O homem natural é aquele homem. O homem natural é aquela forma, a maneira como ele nasce. Nasce naturalmente. Naturalmente morto. Ele diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, ele não entende. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Paulo deixa muito claro aqui. E dizem, irmãos, anteriormente vocês eram homens naturais. Nasceram mortos, mas agora vocês têm vida. Agora sim, mas no seu nascimento, vocês nasceram mortos. Então você entende que, está entendendo como o homem nasce? Se ele nasce morto, nessa condição de morto, ele não necessita só de um remédio. Ele não necessita só de um tratamento. Não é isso que vai resolver o seu problema, o pecado. Um morto não necessita apenas de um incentivo ou de um estímulo para voltar à vida. O homem natural não tem como simplesmente ser estimulado para ele se voltar para Deus, uma vez que ele estava separado de Deus. Essa compreensão errônea, essa interpretação errônea, que reconhece realmente que Deus, que o homem foi separado de Deus, o homem foi, quando pecou, separou-se de Deus. Mas algumas pessoas, elas acreditam que com um pequeno estímulo,
ou com um pouco de estímulo, ou com um incentivo, ele vai se voltar para Deus, ele vai se sensibilizar do seu estado de pecado, mas não vai porque ele está morto. Ele precisa nascer de novo. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos. Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é, Nicodemos, nascer de novo. E Nicodemos era um homem religioso. Era um homem conceituado na sociedade. O homem natural precisa de vida. Ele precisa ressuscitar porque ele está morto. E quem pode lhe dar vida? Somente Deus. Somente Deus. E como é que Deus faz isso? Pelo seu poder e a manifestação da grandeza da sua graça. Somente. Somente. Manifestação de graça, manifestação do seu poder. Porque o homem não pode fazer nada. Um morto não pode fazer nada, não pode reagir. Paulo deixou claro, o morto sequer entende a Bíblia. O morto sequer entende a palavra de Deus. Todos nós devemos falar, porque é a palavra de Deus que é por meio da palavra que as pessoas vão receber fé. Mas elas vão receber fé por meio do Espírito que vai aplicar a obra de Cristo nas suas vidas. Por si só não adianta. O apóstolo Paulo foi um grande pregador, mas ele sabia que ele ia pregar, ele ia falar de Deus. Mas era necessário que o Espírito Santo aplicasse isso, porque as pessoas às quais ele estava falando estavam mortas. Se o próprio Deus, pelo seu poder e sua graça, não as ressuscitasse, elas jamais iriam compreender a palavra. Será que não é por isso que tantos cristãos, pessoas que se dizem cristãos, não conseguem bendizer a Deus? Porque não compreendem quem Deus é. Ainda. Queira Deus, na sua graça, o façam compreender. Porque muita gente não compreende o estado inicial em que o homem se encontra. Até dizem que o homem morreu, mas não compreende toda a extensão do que é uma morte. Acha que o homem se distanciou um pouquinho de Deus. Mas nós lemos que Isaías disse que os nossos pecados fazem separação. E é uma separação que o homem não pode, não tem condições de si só de se achegar a Deus. Será que não é por isso que nos nossos dias há um cristianismo tão apático quanto ao conhecimento de Deus? Será que não é por isso que o cristianismo dos nossos dias enaltece tanto o homem? Porque não considera aquilo que o homem é. Me dói, é triste ver pessoas pregando, enaltecendo a capacidade, a condição do homem. Meu Deus, a Bíblia diz que o homem está morto. A Bíblia diz que o homem é depravado, completamente alheio às coisas de Deus. Quando o Evangelho não é pregado dessa forma, ele não exprime a grandeza da graça de Deus, que dá vida aos mortos, por bondade da parte de Deus, somente. Que o homem não tem nada para oferecer. Ele estava morto. O que o morto pode oferecer? O que o morto pode dar? Como o morto pode reagir a uma dádiva? Eu pergunto. Leve para um morto uma pepita de ouro e veja como ele reage. Ele não vai reagir. A palavra de Deus, a Bíblia diz que é mais preciosa do que ouro depurado. Ofereça para um morto espiritualmente essa palavra, ele vai rejeitar. Ele não entende, ele não compreende. Para ele é loucura. Agora você entende assim a grandeza da graça de Deus quando concede vida àqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Ele concede, ele dá. É dádiva, é bondade, é graça, por meio do seu poder.
esse evangelho enaltece, engrandece a Deus, o amor, a maravilha de Deus na vida do homem. Se o evangelho não é exposto assim, as pessoas não vão ficar maravilhadas com Deus, vão ficar maravilhadas consigo mesmo. Porque vai ser dada a elas a capacidade de querer, de optar, de escolher, de dizer sim ou não. Como um morto pode escolher? Como um morto pode dizer sim ou não a uma pergunta que lhe é feita? Só é possível compreender o amor de Deus, a sua graça, quando reconhecemos que Ele nos deu vida, estando nós mortos. Mortos. Observe, quando eu ainda estava morto, eu recebi vida. Eu só amo verdadeiramente a Deus quando entendo que Ele me amou primeiro. 1 de João 4:19. Quando eu estava morto, quando eu não podia responder, quando eu não podia escolher, quando eu não podia querer. Essa é a grandeza da graça de Deus. Como vamos entender, como vamos compreender a grandeza da graça de Deus? Sabendo como o homem nasce, morto. Mas tem uma segunda maneira de como podemos entender ainda mais a grandeza da graça de Deus, baseado nesse texto. Primeiro foi sabendo como o homem nasce. Segundo lugar, sabendo como o homem vive. Versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja que somente por meio da verdade nós vamos compreender a Deus, saber quem é Deus e a grandeza da sua graça. A primeira verdade que vimos a respeito do homem é que ele nasce morto. É incômodo, é uma verdade incômoda. Ela é muito contundente, ela é até agressiva para conosco. Mas é a verdade. O rei Davi nos disse que o homem é concebido em pecado e por isso que sua inclinação é para o mal. O homem não nasce neutro e depois com as influências do mundo ele pende para o mal ou para o bem. Não é dessa forma. O homem quando nasce é carnal. Sendo assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito, ou seja, quem vive segundo o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Está lá em Romanos 8:5. Mas aqui nesse texto, no versículo 2 que lemos, está outra verdade que é difícil admitir. É duro admitir. Paulo está dizendo àqueles irmãos, os destinatários primeiros dessa carta, que o homem não tem controle sobre a sua vida. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos. Nós mostramos como o homem vive, e assim vemos a grandeza da graça de Deus, como o homem nasce e agora como o homem vive. Como é que ele vive? Ele vive sem controle da sua vida. O homem pensa que tem controle, acha que tem controle, mas não tem. Paulo está dizendo aqui como é que ele vive. Veja no versículo 2, o apóstolo nos mostrando que o homem vive governado. Ele não governa a sua vida. Sua vida é governada, é dirigida, é conduzida por três coisas. Observe, vou mostrar para vocês. Esse é o nosso desejo. Trazer a verdade para que a grandeza da graça de Deus, a verdade da palavra, para que a grandeza da graça de Deus apareça. E nós glorifiquemos a Deus, que é o objetivo maior do homem. Então Paulo aqui está nos dizendo que o homem vive governado, conduzido por três coisas. A primeira delas é o mundo. Olha só,
nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Andar é viver. Andar é viver. Então, o homem vive sendo controlado pelo mundo, ou seja, segundo o curso deste mundo. Para onde o mundo direciona ele, ele vai. É como um bote sem os remos num rio caudaloso. Ele vai sendo dirigido pelo curso do rio. Ele não tem como mudar o curso, seu curso. Assim é o homem. Paulo está dizendo isso por quê? Porque Paulo também nos diz que o mundo em que nós vivemos, ele vai nos pressionando para que nós nos amoldemos a ele, aos seus costumes, aos seus valores, o seu modo. Isso é viver segundo o curso desse mundo. E o homem natural faz isso porque ele não tem força para ser diferente, assim como esse bote sem os remos não tem condições de ir contrário à correnteza, à direção, ao curso de um rio. Não tem. Agora veja só, você pode dizer, mas todo mundo não vive do mesmo jeito. Cada cabeça é um mundo. Tem pessoas que vivem muito diferentes umas das outras. Mas não significa dizer que essas várias maneiras de viver não indicam que as pessoas continuam vivendo como um mundo. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século. Ou seja, não vos conformeis com esse mundo. Por quê? Porque a tendência natural do homem é se conformar. É se amoldar. Conformar é ter a forma. É entrar no molde do mundo. Então Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Éfeso que antes que Deus os tivesse libertado do domínio e da escravidão do pecado, antes que Deus lhes tivesse dado vida, eles andavam segundo o curso deste mundo. Porque não tinham forças para lutar contra o mundo. No final sempre o mundo prevalece. Porque no fundo o homem natural ama o mundo. Ele gosta das coisas do mundo. Ele pode não gostar de tudo, de determinadas coisas, pode se restringir. Mas essa é a grande questão. Se ele não for libertado, se não for lhe dado vida, ele vai continuar segundo o mundo. E à medida que ele vai de acordo com o mundo, ele se torna inimigo de Deus. Tanto é que Cristo disse que o reino de Deus é contrário ao reino deste mundo. Os valores do reino de Deus são opostos aos valores deste mundo. Temos aprendido isso no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. As pessoas são escravas do sistema. Como antigamente, ou melhor, como vemos nos filmes que retratam o passado, que retratam aquilo que aconteceu na história passada, na história antiga. Os súditos sendo arrastados com correntes amarradas no pescoço. Hoje em dia é da mesma forma, só que a gente não vê a corrente, nem vê a argola no pescoço das pessoas. Mas elas estão, a palavra de Deus diz isso. Paulo está dizendo, meus irmãos, a vida de vocês antes estava sob o controle, a perspectiva e a mentalidade do presente século, desse mundo. Fazer uma reflexão. Por mais que você não pense, como eu disse, igual a todo mundo, por mais que você não vive igual a todo mundo, preste atenção, a grande maioria das pessoas, elas pensam igualmente, da mesma forma, aos colunistas de grandes jornais e revistas. Não são poucos que seguem os conselhos de apresentadores famosos de programas de auditório. E agora os tão conhecidos youtubers. Outros que são considerados mais cultos e estudiosos seguem os ensinos de um escritor famoso, de um sociólogo ou de um filósofo.
mas eles continuam seguindo segundo o curso desse mundo. Se você não segue, não dirige, não conduz a sua vida segundo a palavra de Deus, você está andando segundo o curso desse mundo. Não tem como escapar. Pelo menos é isso que a Bíblia nos diz. Mas não é só isso que como o homem vive. A outra maneira de como o homem vive que é alarmante. É alarmante. Se viver amoldado ao mundo é algo terrível, imagine isso agora. Paulo diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo aspecto, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha só. Paulo está dizendo que o homem natural vive segundo Satanás. É isso aqui que ele está dizendo. O espírito que atua nos filhos da desobediência. Paulo dizendo que nos diz que eles eram desobedientes. Esses irmãos, antes de serem alcançados pela graça de Deus, pela grandeza da graça de Deus. E Paulo também era um desobediente, era um filho da desobediência. E Satanás é aquele que dita a conduta, como vive o homem natural, o desobediente. Isso é terrível. E Satanás faz isso com uma maestria que os homens não percebem. Como eu disse, o homem não nota, por não estar com a argola no pescoço, com as correntes presas. Ele acha que é livre. Ele acha que vive na liberdade. Ele acha que governa a sua vida, quando não governa. O inimigo é astuto. Ele foi desobediente e leva todos aqueles a se manterem na desobediência a Deus. E é Paulo que está dizendo isso, irmãos, é a verdade da Escritura. Como eu disse, e vou repetir, é uma verdade dura. Mas as pessoas não sabem, mas estão fazendo a vontade de Satanás, seguindo seus conselhos, sua determinação, seus planos, sem saberem ou sem se aperceberem disso. Aí você pode dizer, mas tá, deixa eu ver, isso aqui é para aqueles que matam, né? Que roubam, que enganam, que cometem crimes hediondos, né? Que vivem adulterando, né? Que fazem barbaridades, que exploram o pobre, que mentem. São esses a que você está se referindo, que fazem a vontade de Satanás, é isso? Não. É muito mais abrangente. É muito mais abrangente. A Bíblia está nos dizendo que basta você nascer, só nascer, começar a viver, que você já está vivendo segundo o curso desse mundo e segundo a vontade do inimigo. Por quê? Por isso que é importante saber como o homem nasce. Porque ele já nasce espiritualmente morto. E um que nasce espiritualmente morto é aquele que nasce com a inclinação para o mal, a inclinação natural para o mal. Portanto, por mais que nos doa essa verdade, quando nós nascemos, todos vivemos segundo o príncipe da potestade do ar. Então, no mundo em que nós vivemos, há uma força, uma energia, uma intenção, uma ideologia que está determinando a vida das pessoas. E só é possível enxergar isso quando os olhos do coração são iluminados através do Espírito de sabedoria, através do Espírito Santo. E como nós dissemos, esse príncipe da potestade do ar é tão poderoso que controla as pessoas, domina as pessoas e ainda consegue lhes incutir na mente dessas pessoas que elas são livres. E quanto mais as pessoas negam a existência do príncipe da potestade do ar,
negam seu poder, negam sua influência, mas ele tem domínio sobre elas. Então, como o homem vive? Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Em terceiro, há uma terceira coisa que governa o homem e dita como ele vive, que é a carne. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Nós, Paulo se inclui aqui nessa condição. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa é outra coisa que dita como o homem vive. Quando Paulo fala aqui de carne, quando estamos falando de carne, não estamos nos referindo ao nosso corpo em si, mas à nossa natureza caída, devido às terríveis consequências do pecado que nós falamos. Esse pecado que levou o homem à morte espiritual, à separação total de Deus. Olha o que o salmista fala, lá no Salmo 58:3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Está entendendo? Desde que eles nasceram, concepção é nascimento. E ele continua, o salmista, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Nasce e já se desencaminha. Nasceu pronto. Nasce morto. Então nós somos escravos dessa natureza que se inclina para o mal, que controla a mente e o corpo das pessoas, conduz o homem a mais e mais desobedecer a Deus constantemente. Então existe já dentro de nós uma inclinação, uma força, um impulso para fazer aquilo que é mal, um desejo para o mal, algo que já procede de dentro do nosso coração, que faz parte da nossa natureza caída, pecaminosa. Olha que coisa interessante. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Eu vou falar um trecho, uma parte da música de um conhecido cantor brasileiro. Muito conhecido. Principalmente para os mais antigos. Essa música não toca mais hoje. Mas os antigos vão entender. Ele disse o seguinte, está na música dele, viu? Está registrado aí. Vivo condenado a fazer o que não quero. Então, bem comportado às vezes, eu me desespero. Ele se desespera por quê? Porque ele quer fazer aquilo que ele está condenado a fazer o que não quer. Ele vai explicar por quê. Então ele diz, bem comportado às vezes eu me desespero. Se faço alguma coisa, sempre alguém vem me dizer que isso ou aquilo não se deve fazer. Ele sempre diz, olha, ele faz alguma coisa, a pessoa diz, isso não se deve fazer. E ele pergunta, que culpa tenho eu? Me diga, amigo meu. Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Sim, é exatamente isso. Tudo que nós gostamos, o que vem da nossa natureza, que é a inclinação da nossa carne, é para o mal. Por isso que ele diz, tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Faz mal. Essa é a nossa natureza, essa é a inclinação da nossa natureza. Agora é importante fazer um breve parênteses. Aí você pode me dizer, mas não é assim não. Se tudo que as pessoas fizessem fosse sempre mal, sempre ruim, o mundo já tinha acabado. É verdade. É verdade. Por que é que isso não acontece? Novamente pela graça de Deus. Pela grandeza da graça de Deus. Aquilo que nós classificamos como a graça comum. Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Ele dá chuva para justos e injustos. Deus, na sua graça, pela sua graça, Ele ameniza essa inclinação do coração das pessoas, senão
nós já teríamos nos destruído. Teríamos nos destruído. Se Deus não tivesse, no seu decreto, no seu plano, estendido a vida do homem, o homem ia se acabar rapidamente. Em poucos anos Deus mandou o dilúvio, porque a iniquidade, a concupiscência, a maldade do homem tinha infestado a humanidade toda. A graça de Deus, mais uma vez a graça de Deus, recaiu sobre Noé. Ele teve misericórdia e salvou alguns para a posteridade da humanidade. Mas bastaram poucos anos depois do dilúvio ter acabado com toda a humanidade, com exceção de Noé e sua família que estava na arca. Poucos anos depois já estava o homem pecando de novo, desobedecendo a Deus. Deus teve que espalhar o homem por toda a face da terra. Isso é a inclinação da natureza. Se Deus não fosse longânimo e misericordioso, o homem já tinha perecido. Então por isso que você vê ainda manifestações. O egoísmo ele está limitado. Se ele fosse desenfreado, já tínhamos nos destruído uns aos outros. Mas nós temos que acreditar na palavra de Deus, que Ele diz isso. A nossa inclinação é sempre para o mal. E eu pergunto, como uma pessoa que nasce morta e vive como um morto espiritual, segundo o curso desse mundo, segundo a vontade de Satanás e segundo as inclinações da tua carne, pode ser salvo? Somente pela grandeza da graça de Deus. É isso que estamos buscando mostrar. Olha, a escravidão é tão tremenda que um religioso, uma pessoa religiosa, pode ser escravo da sua própria carne. Assim eram os judeus. Paulo disse isso. Paulo mostrou isso para os seus irmãos judeus, aqueles a quem ele se compadecia. Um religioso, a sua religião era a sua própria escravidão. Já imaginou isso? A religião dele satisfazia os desejos da sua própria carne. Olha como o homem dirige. E como ele vai imaginar que ele é um escravo? Se ele está fazendo as coisas religiosas. Como ele vai imaginar que é um escravo? Não vai. A grande questão é que no caso dos judeus, e assim como nós também nos nossos dias, há uma satisfação do desejo de justiça própria. Nós alimentamos os desejos da nossa carne com a nossa justiça própria. E aí deixamos Cristo de lado. Não temos mais fome e sede de justiça, da justiça de Cristo. Isso é fazer a vontade de Satanás por meio da religião. Está vendo como é? É muito profundo. Só Deus, por meio da sua graça, pode nos libertar de tamanha escravidão, porque é assim que o homem vive. E é somente compreendendo como o homem vive é que podemos entender a grandeza da graça de Deus na vida de um pecador miserável como nós. Senão nós vamos entender, não está tudo muito mais ou menos. O mundo está mal, mas o homem não é tão mal assim. Ele está vivendo a sua vida porque ele está tentando viver bem. Ou está tentando viver bem com Deus. Ele está vivendo segundo o curso desse mundo, segundo a potestade do ar que habita no filho da desobediência, segundo as inclinações da sua carne. Somente. Meus irmãos, não havia um religioso mais devoto que o apóstolo Paulo. Ele disse que segundo a sua religião, segundo o farisaísmo, ele era irrepreensível. Sabe o que é isso? Ninguém pegava Paulo num erro. Na sua própria lei. Não. E mesmo assim, Paulo confessou, disse: eu estava morto junto com vocês. Eu andava segundo o curso desse mundo. Eu andava segundo as inclinações da nossa carne, satisfazendo a carne, sendo um religioso. Então não se engane. Naquela época, como na nossa, há muitos religiosos. Muitas pessoas cumpridores dos seus deveres religiosos. Pessoas devotadas, aplicadas, frequentadoras assíduas da igreja e mesmo assim mortas em seus delitos e pecados.
Porque é da natureza do homem tentar viver pelas obras, no que se refere às coisas espirituais. Participar dos cultos, das celebrações, das programações, do evangelismo, fazer caridade, cantar na igreja, ter um cargo. Tudo isso pode servir simplesmente para atender a natureza caída. Foi para esse tipo de pessoa que Cristo afirmou. Olha o que Cristo afirmou. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Essas pessoas a quem ele disse isso, elas pregavam, expulsavam demônios, faziam milagres. Religiosos. E sabe o que foi que Cristo disse para eles? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Como compreender a grandeza da graça de Deus? Sabendo como o homem nasce, sabendo como o homem vive. E por fim, terceiro e último lugar, e com ele nós vamos encerrando. Sabendo qual é o destino do homem. Nós vamos compreender a grandeza da graça de Deus quando entendemos como o homem nasce, como o homem vive e qual é o destino dele. Versículo 3 novamente. A parte B, a parte final vai nos dizer. Eu vou ler todo o versículo. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha que afirmação tremenda. Por natureza, nós éramos todos filhos da ira. Deus é nosso Criador. Isso é uma verdade incontestável. Deus é o nosso Criador. Todos os cristãos afirmam isso. Ninguém nega. Mas a outra verdade que nem todos os cristãos aceitam, infelizmente. Todos os homens foram criados por Deus, mas nem todos gozam do amor de Deus. Eis mais um contraste com a ideia que a maioria dos cristãos tem, que reduzem Deus a apenas um de seus atributos. Muitos cristãos reduzem Deus a um atributo só. Eles dizem só que Deus é amor. Sim, Ele é amor. Mas Deus não é apenas amor. Deus é um Deus completo, perfeito em todos os seus atributos. Restringir Deus a apenas a um ou alguns dos seus atributos é não conhecê-lo. É não conhecê-lo. E lembrem os irmãos que Paulo, aqui nós dissemos que deseja que os irmãos de Éfeso tenham um pleno conhecimento de Deus, total conhecimento de Deus. Paulo sabe que conhecer a Deus em partes é um grande perigo. Então, para que eles não ficassem na ignorância, então Paulo lhes apresenta quem é Deus, a grandeza da graça de Deus. De que maneira? Mostrando quem é o homem, como o homem nasceu, como o homem vive e qual é o destino do homem. Vamos atentar bem essas palavras do apóstolo Paulo, para poder a gente entender essa verdade. Observe que é ele quem diz: e éramos por natureza filhos da ira. Todo mundo, quando nasce, todos são filhos da ira. Essa ira aqui, irmãos, é a ira de Deus. Deus também se ira. Por isso que sempre precisamos voltar à origem do homem para compreendermos bem esse versículo. Então, novamente, eu lembro aos irmãos a passagem que nós lemos em Romanos 5,12. Por meio de Adão, todos pecaram e a morte passou a todos os homens. Morte espiritual é separação de Deus. Por isso o rei Davi afirmou que o homem é concebido em pecado. Salmo 51:5. Então a natureza do homem, depois do pecado, não é mais sensível às coisas de Deus. Antes do pecado era. Quando Adão e Eva foram criados, sim, foram criados perfeitos. Mas depois não. O homem não deseja mais a Deus, ou aquilo que está ligado a Deus. Porque sua natureza é carnal.
Romanos 8,7 diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Como nós dissemos, por conta da graça comum, nem sempre essa inclinação é evidenciada ou exposta com toda a sua força. Então, o homem natural não é somente aquele pervertido, que não se controla, que deseja o tempo todo estar satisfazendo as suas vontades, quem não controla a sua língua, quem fala de maneira agressiva, inconveniente, de forma imoral e tal, quem é truculento, violento. Não! Mas aqui nós estamos falando de inclinação, tendência, mentalidade. Então o homem natural, na primeira oportunidade em que se deparar em escolher entre as coisas de Deus e as coisas da carne, ele vai optar por satisfazer as da carne. Um conhecido comentarista da Bíblia, o Matthew Henry, disse: a natureza carnal faz do homem um escravo perfeito para o seu apetite vicioso. Nós costumamos usar uma ilustração de um boi faminto para explicar esse aspecto da tendência do homem natural. Então imagine um boi faminto que ficou preso ali no curral. Ele passou um dia, 2 dias, não sei. Sei que ele está faminto. E o seu criador traz 2 pratos de comida para ele. Oferece 2 tipos de comida. Num prato, a gente chama prato, mas num coxo, quem sabe grande, está uma boa quantidade de capim e elefante. Uma variedade de capim, muito utilizada pelos animais. Do outro, 3 quilos de picanha, no ponto, assadas, no ponto. Qual desses pratos o boi vai escolher para saciar a sua fome? O do capim. Por quê? Por causa da sua natureza. A sua natureza lhe leva ao capim. Assim como a natureza do homem natural lhe leva a pecar, lhe leva a escolher aquilo que não é espiritual e sim carnal, porque o homem carnal, a inclinação é para o que é da carne. O homem carnal jamais vai se inclinar para aquilo que é do espírito. Um conhecido pregador disse que o maior problema do homem é que Deus é justo. Sendo assim, sendo Deus justo e o homem pecador, não há como Deus não o condenar. A perfeição divina, quando encontra o homem pecador, o julga culpado, ele o condena. Sobre esse homem repousa permanentemente a indignação de Deus para com ele, ou seja, a sua ira. A sua ira. E éramos, por natureza, não filhos do amor. Por natureza, nós somos filhos da ira de Deus. Infelizmente, muitos pregadores o têm ocultado, e alguns têm até medo de dizer isso. Não podemos ter medo de dizer a verdade, porque conhecendo a verdade, é a verdade que vai nos libertar dessa escravidão. Não é mentira, não é esconder, não é maquiar. Precisamos dizer a verdade. Olha o que João nos diz, em João 3,36. Aquele que se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha a harmonia entre João e Paulo. Paulo disse, por natureza nós somos filhos da ira, e João diz, a ira de Deus permanece sobre quem? Sobre os filhos da ira. Quem se mantém rebelde. A situação do homem desde quando nasce é de merecedor da ira de Deus. Olha só, eu vou ler para você, acompanhe aqui a leitura. Romanos 3, do 9 ao 12. O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado.
Como está escrito, não há um justo, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Isso é a verdade da Escritura. Todos os homens, sendo naturalmente filhos da desobediência, também são por natureza filhos da ira. A verdade é que Deus está irado contra o homem natural. Não importa o bem que façam aos olhos dos homens. Então veja só, já estou encerrando. Por mais que você entregue todo mês várias cestas básicas aos necessitados da periferia, mesmo que se adote crianças carentes e lhes dê uma casa com todo conforto, com todo carinho que eles nunca tiveram na vida, mesmo que se tenha um carro para levar os doentes ao hospital quando precisarem, até mesmo altas horas da noite e da madrugada, até você tenha pago consultas particulares, mesmo que você seja reconhecido pelas autoridades como uma pessoa pacífica, altruísta, que luta pela paz na sua cidade, que já evitou vários conflitos e mortes, nada disso adianta para Deus, se a graça de Deus não recair sobre a sua vida e não lhe conceder vida. Romanos 3, 23 e 24 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, gratuitamente, sem pagamento, sem obra. Toda vez que eu realizo alguma coisa, quando eu faço alguma coisa, é uma obra. Aqui é justificado de graça, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, sem a graça de Deus, continuamos na condição de filhos da ira. Concluo dizendo, não bastasse todas essas afirmações, a fim de que ninguém viesse a concluir que entre os filhos dos homens houvesse pelo menos um a quem estas palavras não se aplicassem, Paulo acrescenta, no final do versículo 3, como também os demais. Todos. Então, diante daquilo que nós acabamos de dizer, eu conclamo você a considerar a grandeza da graça de Deus. Reconheça que nasceu em pecado, que viveu no pecado, que é escravo do pecado, e se arrependa desse pecado. Rogue a Deus por meio de Cristo Jesus que manifeste na sua vida a grandeza da sua graça para poder você ser liberto. Não há outra maneira. Só clamando a Deus pela sua graça e pela sua misericórdia. Reconheça que nem você, nem ninguém mais pode se livrar da ira de Deus senão por meio da obra de Cristo. Ninguém vai conseguir. É ilusão. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Somente o poder de Deus e sua graça podem lhe dar vida. Paulo diz, Ele vos deu vida. Reconheça isso. Faça isso. E Deus vai se dar a conhecer a você. O Espírito Santo vai lhe fazer ter pleno conhecimento dEle. Uma palavra para você que se diz cristão, que já professou sua fé, que diz que é uma pessoa temente a Deus. Não se esqueça, jamais se esqueça da sua condição inicial de pecador. Todos nós estávamos assim. Não há vantagem. Não há. Tome cuidado. Não esqueça da sua condição de pecador. Não se deixe levar pelos seus desejos e pensamentos. Essa força ainda continua dentro de nós. Essa inclinação ainda está dentro de cada um. Está no coração, está na carne. Não nos livramos disso. Paulo disse, miserável homem que sou. Mesmo aqueles que foram alcançados pela graça ainda padecem. Cuidado para você não voltar à escravidão. Cuidado. Segundo os Coríntios 13:5 nos diz, examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos.
É isso que devemos fazer. Ele continua. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Não pense que o doce sabor do pecado vai perdurar por toda a vida. Pelo contrário, vai se transformar em fel, em amargor, em morte. Não haja como os ímpios. Não haja como os filhos da ira. Arrependa-se dos seus pecados. Não menospreze a grandeza da graça de Deus. Não desonre o nome santo do nosso Deus, poderoso e gracioso. Para que você compreenda e experimente ainda mais a grandeza da graça de Deus na sua vida. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, Senhor, Deus Santo, maravilhoso, faz-nos entender a Tua palavra, Deus. Faz-nos entender, Senhor. Nossa condição de pecador, Deus, ainda morando em nós, na nossa carne, desejos, Senhor, desejos contrários à Tua vontade, Deus. Quantas vezes, ó Deus, não tentam ofuscar a Tua grandeza, Senhor, a grandeza da Tua graça, do Teu amor, as Tuas verdades. E, ó Deus, continuamos na tendência de seguir o curso desse mundo, de nos voltarmos para os deleites desse mundo, ó Deus, fazendo a vontade do inimigo das nossas almas. Tem misericórdia de nós. Alcança com a Tua graça, Senhor. Dá ouvidos para ouvir, Senhor, olhos para ver, mente para entender, Senhor, para compreender as Tuas verdades, ó Deus, aqueles que ouviram a Tua palavra. Só Tu podes fazer isso, ó Deus, por meio do Teu poder, Senhor, e da Tua graça. Por causa da obra de Cristo e por causa, Senhor, da obra do Santo Espírito. Convence, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Para a glória do Teu nome, Deus. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém.